Olá, eu sou Donizete Tokarski e este é o programa Energia Agro. Eu sou consultor em bioeconomia e hoje nós vamos entrevistar aqui uma pessoa que conhece bastante de bioeconomia e que também conhece muito sobre cooperativismo. Estou falando aqui do Luciano Monteiro, que é presidente da Carpil e também é membro da Unicafes Alagoas. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, um prazer. Estamos juntos aí nessa caminhada. Muito bem. Luciano, o que você me conta sobre as experiências que as cooperativas de Alagoas têm desenvolvido com a produção de alimentos e a produção de matérias-primas destinadas ao selo Biocombustível Social e qual que é o engajamento que isso está tendo para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas? Donizete, nos últimos 10 anos, o cooperativismo alagoano começa a despertar e dar um avanço econômico muito grande. Principalmente na geração de emprego, na ocupação, na visão profissional de que tem que ter assistência técnica, de que a cooperativa é uma casa de negócio. Isso graças a essa parceria com o selo do biocombustível, que levou para essas cooperativas a oportunidade de integrar em redes e na nossa Unicafes, mudando a história, ao exemplo do coco. O coco até 10 anos não tinha valor, não tinha o devido valor. A partir do selo e desse trabalho do biocombustível com as cooperativas da Rede Unicafes, nós avançamos muito. Cooperativas que estavam fechadas, já não tinha mais assim sentido, e com esse trabalho ela começou a se tornar uma casa de negócio. Ela começou a envolver um grande número de mulheres, fazer com que jovens assumissem esse papel da sucessão e da continuidade. Tinha cooperativa nossa que estava com 50 produtores, hoje está com mais de 600 produtores gerando emprego, gerando renda. Hoje nós temos 6 cooperativas no litoral alagoano que mudou a história e estão mudando a história do coco, da atividade de coco. Só você entender, entre as empresas privadas e as nossas cooperativas, já foram investidos naquele estado mais de 200 milhões nessas atividades de modernização das privadas, como a Só Coco, como a Copas. E as nossas cooperativas, nós temos 6 unidades de beneficiamento de coco que trabalham o coco e aproveita a fibra, faz isso um bioinsumo. Tem trabalhado, hoje nós temos o leite do coco, hoje nós temos o coco ralado, hoje nós temos a cocada do coco. Estamos atingindo outros estados através desse trabalho do selo, e todas as nossas cooperativas em rede, só para você entender, lá no nosso sertão, o apoio do biodiesel e do selo levou assistência técnica para milhares e milhares de produtores que trabalham com leite. Já no Agreste do Sertão, voltou e grande o trabalho com amendoim, já numa pegada de modelo de mercado internacional, ampliou a produção, está testando e ampliando dentro do nosso perímetro lá, de produção de soja, de produção de girassol, mostrando que na renovação da cana você pode trabalhar o milho e esse milho ser transformado em um biocombustível e a sobra desse milho, a sobra do coco, a sobra do girassol, a sobra do amendoim está sendo levado para os nossos animais e transformando isso em carne, em leite e ovos, e além de gerar emprego e garantir ao jovem que não precisa mais sair da sua terra. Com essa parceria, Unicafes, as suas cooperativas e as empresas que trabalham o biocombustível, nesse trabalho do selo que o governo federal tem apoiado com a empresa privada, um exemplo de parceria na prática, na veia, onde o setor privado, junto com o governo e com a rede de cooperativa da agricultura familiar e da economia solidária, possibilita para a mãe e para o produtor do sertão alagoano e do estado de Alagoas a reimigração, fazer com que seu filho volte a viver em casa, ajudando seus pais, porque o biocombustível hoje vira alimentos. Sem esse programa do selo Biocombustível Social, você acha que essa situação estaria desse jeito? Nós não teríamos dessas 12 cooperativas que estão envolvidas diretamente, todas elas com apenas 1 ou 2 ainda estava viva. As outras teriam fechado ou não teria como gerar emprego, não teria como estar agregando. Nós temos uma cooperativa que está, com exemplo, com 600 mulheres trabalhando, fazendo cocada, fazendo doce, que antes vivia ali dependendo de uma pesca, da sobra de um peixe, de uma coisa, e do Bolsa Família. Muito desse pessoal já tem hoje possibilidade, e muitos já saíram do Bolsa Família porque não depende mais, porque tem uma geração tem garantia de emprego, tem renda e tem sua cooperativa que está trabalhando não só mais a nível local. As cooperativas envolvidas nesse trabalho com o selo hoje já pensam em exportar, já está em missão internacional. Então você não vendia nem local. Hoje o PAA, o PENAI é um programa só.
O que é PA e PENAI? PAA é um programa de aquisição de alimento para botar que compra de quem produz e distribui com as famílias que precisam na cidade. E o PENAI compra a produção de quem produz e distribui na alimentação escolar, que é importante, que é fantástico. Mas para as cooperativas que estão no selo, ele fica ali nos 30% mesmo. Os 70%. Mudou, inclusive, então, a alimentação nas escolas e nos órgãos públicos em função desse trabalho das cooperativas? Sem dúvida, a qualidade é mais saudável a alimentação. Alimentação que vem de origem agroecológica e orgânica, porque poucas têm, né, o nosso trabalho com coco mesmo, quase não tem produto nenhum, né, que prejudique. No trabalho, o pessoal que está no selo e nesse trabalho, nessa parceria com o Unicaf, ele tem um quintal produtivo que é produtivo. E essa parte de produção, quando ele tira aquilo que precisa, atende o mercado local, ele tem uma produção que atende o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e distribui com a família carente nas cidades, ou no PENAI, que atende na merenda escolar o leite de qualidade, a macaxeira, a batata, uma fruta, uma polpa, uma geleia, com saudável e com trabalho de mulheres e de jovens, com amor, né? Você disse que antes do programa do selo Biocombustível Social, tinha um desperdício do coco. Como que era isso? Quando não tinha esse arranjo de ali na sua porta, na sua cidade, naquele arranjo ali de 100 quilômetros, ter uma unidade de beneficiamento, tinha uma ou duas funcionando, e exportava a pasta ou um subproduto, que em alguns países o coco tira o óleo, tira o leite e vende o subproduto. E barateava o preço do coco, não compensava nem colher, ele ficava no chão. Caía e deixava para lá na faixa litorânea. Com o advento do selo, com esse trabalho da parceria, as empresas que compram esse produto e revendem, fortaleceu com que cada cooperativa criasse a sua unidade de beneficiamento. Então, ela pega o coco agora, compra por um preço melhor do que o mercado, né? E atende toda essa rede de cooperativa e transforma ele no leite do coco, no coco ralado, faz a cocadinha, faz o óleo do coco, aproveita toda a fibra que sobra, que é jogada lá, que virava um problema quase que ambiental, porque ficava lá. Hoje, há um processo de transformar isso num bioinsumo para plantio, para adubação, tá? E para a produção até de artesanato na região e em outras regiões. E está aumentando o plantio de coco, então, na região? Ah, sem dúvida. Surge agora e vindo do pequeno produtor, que era o médio produtor ou um produtor que pensava em reflorestar ou trabalhava, mas agora está o pequeno produtor entendendo que seu quintal produtivo, a sua cerca viva, a sua reserva pode ser com coqueiro naquela região, que é uma planta centenária que dá um produto fantástico que é o coco e tem 100 anos de garantia que vai ter coco no seu quintal, desde que cuide. Então eles agora fazem análise de solo, eles agora adubam, eles agora têm assistência técnica, ele pesquisa planta focada na venda, porque ele tinha na cabeça dele, por que eu vou plantar? Se eu planto, não sei se vou colher, porque não vai ter a quem vender. Hoje ele sabe que planta, ele sabe que colhe, ele tem garantia de venda e o melhor, recebe. E recebe na semana, e recebe antecipado. Hoje compra-se a produção do coco antecipado. E isso quem faz essa compra? É a rede cooperativa da nossa Unicaf lá em Alagoas, são várias cooperativas que estão dentro desse trabalho com o selo do biocombustível. E agora o que é que isso traz para a gente? Uma garantia para que os bancos financiem nossas cooperativas. Nós temos cooperativa que não tinha crédito de pegar no banco R$10.000. Já está rodando 11 milhões, 6 milhões de empréstimo no banco, porque tem garantia do selo. O selo chega com a compra, garante todo esse apoio e ele tem, com o contrato do selo, o banco financia ele, quando o selo paga, né, do biocombustível, ele está garantido, é inadimplência zero. Você criou um programa chamado Inadimplência Zero, né, na hora que você está dentro do programa do selo do biocombustível, nessa parceria com as empresas do biodiesel. Pois é, então, as cooperativas compram dos produtores e quem compra da cooperativa? As empresas, né, hoje que trabalha, né, o biodiesel no Brasil, que dá todo esse incentivo e ainda retroalimenta, né, com as cooperativas nesse processo de agroindustrialização, porque cada cooperativa agora tem sua agroindústria e tem empresas parceiras que compram o resultado do óleo, do coco ralado, do leite de coco. Agora, até o biquete de quenga, de bagaço de coco, que era lixo, agora está virando dinheiro, uma base energética e menos poluição e descarbonização. O melhor é que descarboniza. Esse trabalho do selo com frutíferas, com árvores de oleaginosa, tem conseguido descarbonizar. Né? Porque a pergunta é assim, quanto é que eu estou carbonizando nesse país? A minha empresa, né? Um banco, a cooperativa. Então agora nós estamos descarbonizando, nós estamos dando sustentabilidade.
Nós estamos mostrando que estamos dando da nossa biolocalidade. Tudo está ali, vira um insumo e faz o que o Lavoisier colocou. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Esse é um trabalho fantástico dessa parceria. E como que vocês estão envolvendo lá os jovens e as mulheres nesse trabalho? Cada cooperativa, e aí a nossa Unicaf estadual, mais as cooperativas, está criando programas de treinamento e formação de novos cooperados, de novas lideranças, de novos sucessores. Quem é que vai ser o sucessor? Quem vai ser o Luciano daqui a 10 anos? Né? Quem vai ser... 10 não, muito mais. Muito mais, mas assim, mas que vai ficar mesmo ali, porque você tem a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. As cooperativas estão entendendo disso, que antes que a gente discutia isso, era a grande empresa, né? Que tem uma área estratégica, uma área tática e uma área operacional. E a sucessão, a continuidade, a retenção dessa sangria que é o êxodo rural, né? A reimigração. Agora eu posso voltar, que lá eu posso ganhar dinheiro com meu pai e minha mãe. No dia dos pais eu posso abraçar meu pai. No dia da mãe eu posso abraçar minha mãe. Eu posso passar o Natal com meu pai. Eu posso brincar o São João no terreiro da minha comadre, do meu primo, porque eu tenho agora renda. Até foi criado, lá foi criado um fundo rotativo chamado crédito bacanal. O que é bacanal? Pegar um dinheirinho para ir para a festa. Eu não tenho dinheiro para comprar uma roupinha, você vai lá na cooperativa, foi criado um banco de crédito, um banco de crédito popular, né? É DG, é da gente, e você vai na cooperativa, nessa cooperativa, pega o dinheiro emprestado, eu quero comprar uma roupa, eu quero fazer a feira. Uma coisa fantástica, o pescador ia pescar num alto mar e tem que fazer uma feira de 15 dias, comprar 2 bujão para entrar na barcazinha dele. Muitas vezes comprava com agiota, ou comprava inflacionado. Com esse trabalho do selo do biocombustível e apoio a eles, ele vai nesse banco, que é financiado pela cooperativa, que está dentro desse sistema do selo e da Unicaf, ele pega o dinheiro emprestado, faz sua feira, compra o gás mais barato e vai para o alto mar, pesca quando volta, entrega nenhuma das cooperativas ou nenhuma das organizações de agente, que é vendido também em PA, em PNA e em outros programas, e paga o débitozinho dele. Então, este selo ele promoveu um desenvolvimento muito maior na região. Muito maior. Ele alavancou outras oportunidades. Se potencializou. Porque tinha lá as mulheres, o que a mulher estava lá cuidando das suas coisas, mas sabia fazer um docezinho fantástico, mas não tinha dinheiro para comprar o açúcar, não tinha dinheiro para comprar o coco ralado, não tinha dinheiro para o bujão. A cooperativa fortaleceu essa mulher, criou uma pequena unidade, fez pequenas maquinazinhas de fazer o doce, em vez de fazer na panela, uma panela já industrial, várias delas, ela produz um docezinho fantástico, ela tem quando ela produz, entrega à cooperativa bota na sua rede de negócio do Unicaf, vende e ela tem hoje renda 4, 5 vezes maior do que o que vivia antes só do Bolsa Família. Você pode me dar um exemplo assim de algum jovem que foi se aventurar nas grandes cidades e voltou para lá rapidamente, que nós estamos acabando aqui essa primeira parte? Todas elas têm casos fantásticos, né? Lá na Copaíba mesmo, que é um exemplo, né? Teve jovens que estavam em São Paulo trabalhando meio desesperado já, e foi resgatado, voltou para dentro do sistema cooperativo, começou a fazer gestão e hoje já está em direção de cooperativa. Já virou diretor de cooperativa e já foi para Sergipe fortalecer a cooperativa no estado de Sergipe. Então, os jovens estão se preparando com esses cursos, com esse trabalho, com renda, com garantia de renda para comprar sua roupa, e foram para outro estado fazer cooperativismo em outro estado. Muito bem, estamos aqui conversando com o Luciano Monteiro, que é presidente de uma cooperativa de Alagoas e também é a liderança nacional nesse processo aí de fortalecimento das cooperativas no Brasil, principalmente essas que estão ligadas ao selo Biocombustível Social. Fique conosco, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos aqui com o programa Energia Agro. Voltamos aqui no programa Energia Agro. Estou conversando aqui com o Luciano Monteiro, que é presidente da cooperativa Carpil e também é membro da Unicaf Alagoas. Luciano, a gente estava falando aqui das experiências, das oportunidades vinculadas ao selo, ao desenvolvimento da agroindústria regional, ao desenvolvimento da produção agrícola, né, para a geração de energia. Que outro exemplo você teria aí de vinculação, não diretamente com a cooperativa, mas coisas que estão acontecendo na região associados a esse impulso que foi dado pelo programa do selo?
Ó, nós temos, nas várias cooperativas, um trabalho fantástico nessa questão da continuidade da agricultura familiar com jovens. Só para você entender, tem cidade lá, como é o caso lá de Piaçaba do Sul, que parte do óleo de comida que é jogado fora, criou-se um grupo de jovens, né, para fazer um trabalho de... É o óleo residual, óleo de fritura. Que sobrava, que jogava fora. Eles recolhem agora esse óleo, levam para uma unidade de semi-processamento que foi financiada e apoiada pelo selo e pelo trabalho, pela indústria de biocombustível. E hoje ele pega isso aí e transforma em sabão, material de limpeza, e reciclam isso e fornecem também as empresas que pegam isso e transformam em um biocombustível e um outro produto, em biodiesel. E também, né, os nossos pessoal que ia fazer pesca, comprava diesel para ir para alto mar, fazer pesca e tal, que não usava, né, e com o biodiesel, o B15, começa a descarbonizar mais ainda. Hoje nós temos alguns tanques como fosse um posto de combustível, onde eles vão comprar isso com redução de preço de 40 centavos, 50 centavos do preço de mercado, né? E eles pagam com uma produção. Então, você tem um interposto que é gerenciado por jovem, você tem de coleta de resíduo de óleo que é transformado em produtos de limpeza e reabastece de novo, né, o sistema do biocombustível. E é apoiado pelo banco, que é o banco... Que é o EDG, que é um banco que tem um fundo que vem do selo do biocombustível, nesse apoio com a nossa Unicaf. Nós temos vários outros jovens que trabalham criando novas cooperativas de jovens, né, com esse pensamento, energia renovável, né, para que a gente reduza, né, o custo de energia. E também nessa parte de comercialização, de gestão de cooperativa. Vários jovens estão organizando feiras, rodada de feira. O Estado despertou para a agricultura familiar nesses últimos 6 anos, devido a esse apoio, né, dessa parceria das empresas do biocombustível, né, do biodiesel, com as nossas cooperativas da Unicaf, nós começamos a fazer feira em todo o estado de Alagoas. E o governo do estado tornou isso uma política pública do governo. Tanto que foi o único governo do Brasil, o único estado do Brasil que criou uma secretaria executiva só de cooperativismo, né? O governo do estado de Alagoas criou depois de entender todo esse trabalho que estava sendo feito entre as empresas privadas do biodiesel com as nossas cooperativas. Então, fora a redução e a mudança nas alíquotas de ICMS e de diversos impostos que era cobrado no estado de Alagoas. Então, a gente cuida do meio ambiente, que é a localidade, a gente está cuidando da família, né? E na parceria com o mercado, fazendo aquilo focado no que o mercado exige: qualidade, escala e compromisso. E numa parceria que pensa na família, que pensa nas pessoas, além do meio ambiente. Luciano, aquelas presidentes, os dirigentes de cooperativa que estão nos assistindo aqui, o que eles podem fazer para seguir os exemplos que vocês estão fazendo lá em Alagoas, né? Eles devem procurar quem? Que eu sei que vocês já estão, vamos dizer, dando treinamento, capacitação em outros estados, né? Então, o que pode ser feito aí? O que você recomenda a esses dirigentes de cooperativas? Primeiro que os produtores, né, se fortaleçam com os seus produtores, porque as cooperativas os produtores, não é o prédio e o presidente. E que ele procure a sua Unicaf. Em todos os estados a gente tem uma associação Unicaf. Tem as cooperativas que tem uma associação Unicaf. Em cada estado, são 22 hoje no Brasil, nós temos uma federação que é só para comprar e vender, que é a casa de negócio do cooperado e da sua cooperativa. E hoje no Brasil a gente tem uma confederação que faz toda a política de comercialização e de compra de insumos, de apoio à internacionalização do mercado, à nacionalização do mercado. Estamos criando agora, dentro das SEASA, os nossos CD. Estamos lançando aí... O que é CD? É um centro de recepção e distribuição dos produtos da agricultura familiar. E estamos lançando, foi uma ideia sua, discutido contigo, com o pessoal do biodiesel, estamos criando agora o iFood das cooperativas, né? A nossa Amazon das cooperativas, que vai ser o iCoop do cooperativismo do Brasil, para que as pessoas na ponta... Por que vamos trazer o jovem de volta? Porque onde ele estiver, ele vai vender o produto do seu pai. O mel, a própolis, o leite, o coco ralado, o café, o açúcar, no celular dele. E a ideia da gente é que em todas as serras do Brasil tenham um CD onde os produtos que vêm do Nordeste descarrega aqui em Brasília, mas o que é que não tem, que é caro em Brasília, em Alagoas, que é barato em Brasília, que pode voltar. Agora, nós estamos numa missão agora com o apoio de vocês, com o apoio das rotas de integração do Brasil, da Apex e da nossa confederação Unicaf, nós estamos indo agora para a Europa, continente europeu. Vamos visitar 6 países
com missão, com 27 cooperativas, participando da maior feira de fruticultura do mundo, de hortaliça e de alimento. Estamos levando café. Vamos para a Nuga, né? Vamos para a Nuga, a maior feira de alimento, e vamos para a Fruit Athletics, lá em Madrid, né? E tem um outro grupo indo para aí. Então, vamos mandar os 5 continentes, fazer com que eles, da nossa terra... A Nuga é na Alemanha. Na Alemanha, lá em Colônia. Na Colônia. Mas vamos tem um grupo, hoje mesmo tem um grupo nosso sentado com a Embaixada da Índia, discutindo lá como é que vão fazer lá, é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Na hora que ele pegar a comida dele, botar uma geleiazinha de coco, geleia de mangaba, da jabuticaba, imagina isso lá. Esse é o trabalho que vocês estão nos ajudando a andar o mundo. O selo do biocombustível é a saída para nossas cooperativas. Se todas as políticas do governo e dos parceiros das iniciativas privadas usar o modelo que está sendo aplicado no biodiesel e no combustível do futuro, meu Deus, esse país vai dar um jato. Luciano, tem muita gente que faz uma narrativa bastante confusa e tenta assim ludibriar as pessoas dizendo que biocombustível, no caso biodiesel, concorre com a produção de alimento. Qual que é a sua leitura disso? Eu acho que ele precisa ir no Nordeste, ele precisa ir lá no Amapá, entender o que está acontecendo com o açaí, né? Se você pegar o caroço do açaí, está virando biocombustível, está virando energia limpa. Você vai pegar o açaí está ganhando o mundo, virou uma fruta de consumo internacional mundial, né? Se ele pegar o nosso coco agora, ele vai entender que os países que botavam resto de coco no Brasil não botam mais, porque agora as nossas cooperativas estão. E outra coisa fantástica, lá no sertão, no meio da caatinga, a vaca que produzia leite, com aquela água escura do barreiro, com a palma e andando no meio das pedras, agora tem comida barata e garantida. Porque o resto do milho, que a sobra do milho, vira um substrato que lá vira leite. O caroço do algodão, depois de moído, a sua torta vira leite. O resto do girassol vira leite. O farelo do coco vira leite. Então, se você pega o farelo da soja, vira carne, leite e ovos. Quem quer ter mais ovos nas suas galinhas, quem quer ter mais carne nos seus animais, ou mais leite na sua vaca, tem que botar soja. Então, ele tem que entender isso, ele tem que entender, é todo o sistema, é toda a cadeia produtiva, né? Então, o biodiesel garante a esse país independência energética, independência, fazer com que o jovem não venha para a grande cidade, tá certo? E que a gente junto, né, mostre a esse país, vocês que estão aí, né, que porventura estão entendendo que o biodiesel em algum momento vai atrapalhar, por favor, é preciso ir lá ver. Você só sabe quando vê o pai e a mãe lá na sua comunidade tendo dinheiro, garantia de emprego e ter sonho de que o filho que foi embora vai voltar. Aí você vai ver quanto vale essa parceria e esse trabalho nesse país. Então é isso que vocês estão fazendo com a gente e a gente só tem assim a honrar, porque a ingratidão, minha mãe disse que tira afeição. E vocês têm ajudado o Nordeste e o Norte do Brasil. Vai fazer uma grande revolução nesse país. O que mudou mais recentemente em termos de legislação que facilitou, vamos dizer, esse desenvolvimento de outras culturas e também na região norte, nordeste e semiárido? Com o combustível do futuro, é importante, a gente queria aqui agradecer o presidente, agradecer a todos os ministros, a toda a bancada federal, né, que tem se envolvido, as indústrias, né, que está tendo assim, esse interesse, né? Isso é uma revolução. Imagina esse país com a capacidade continental que tem, com a capacidade de produzir combustíveis, energias renováveis. Essas leis que vocês conseguiram em parceria, Unicafes, o governo, as empresas, né, que você também apoia, né, conseguiu mudar a história, né, na legislação que está adentrando no Estado, né? O nosso Estado mesmo lá, a equipe de governo mudou quase todas as tarifas cobradas de impostos, e o município também agora. Então mudou até a legislação tributária do Estado, com dando incentivo, com dando apoio. Então, os governos, se o setor privado está lutando e fazendo isso, os governos que entendem bem do que é ter um jovem na casa do seu pai, que tem uma família unida e uma cooperativa gerando emprego e renda, gerando imposto, porque quando entra na cooperativa é com nota. E quando sai na cooperativa, tudo que entra lá é com nota. Você começa a perceber que você consegue entender se ali gera riqueza. Não tem outro modelo de desenvolvimento se não for esse. Essa parceria do cooperativismo, da rede da agricultura familiar e economia solidária, com o setor privado, principalmente com esse exemplo do selo do biocombustível,
vai ser uma revolução verde, de novo, mas com gente. Então, as pessoas saem da informalidade para um processo legal, transparente, ordenado tributariamente? Tem cidade que não entendia nem o seu faturamento dessa área, vivia dos repasses. Hoje, né, grande parte do dinheiro que entra da arrecadação, né, é até maior do que os repasses que ele recebe um desses dias, 10, 20 ou 30, que vem desse trabalho do cooperativismo com o selo do biocombustível. Que convite que você faria aqui para quem está nos assistindo, né, para poder visualizar esse trabalho lá em Alagoas? Gente, acompanha a nossa rede Unicafes, né? Tanto a Confederação como a rede Unicafes Alagoas, as nossas cooperativas, como exemplo da Copag, como exemplo da Copaíba, como exemplo da Pindorama, que é um exemplo de cooperativa de assentamento desse Brasil, com 37 mil hectares de áreas, produzindo energia da cana, do coco, produzindo beneficiamento do leite, beneficiamento da fruticultura, e avançou muito depois do selo do biocombustível. Né? A cooperativa Pindorama, que é uma grande revelação desse país, sofria muito, né, com essa questão de mercado. Depois do selo, ela avançou muito e hoje está com mais de 60 produtos diferentes. Até a balazinha, que vendia açúcar, agora vende bala. Não vende mais o açúcar só, vende a bala. Luciano, você falou da Lei Combustível do Futuro, teve um artigo da lei que alterou bastante essa questão da compreensão aí da agricultura familiar, né, dizendo que é importante adquirir e incentivar a agricultura familiar na produção de biocombustíveis. O que isso muda? Isso provoca renda, aumento de emprego, né? A integração das cooperativas a nível nacional e muda a realidade hoje do que é desenvolvido no campo e na cidade. E a gente queria agradecer, né, um relator fantástico que teve a coragem de botar aquele artigo. Eu me lembro daquela reunião à noite, você chegou ali naquela correria, estava grupo de cooperativa, de empresário, e você disse, vamos conversar aqui, porque falta esse artigo 34, e aí foi colocado, deu um exemplo nacional, e isso vai gerar muito emprego e renda no Brasil. Na realidade, foi uma autoria do parlamentar, o deputado Arnaldo Jardim, que foi o relator, acolheu isso com muita seriedade, que foi um relator exemplar nesse processo, né? E hoje agora tem que ser regulamentado, né? Esse é um grande presente que as 1.500 cooperativas do Brasil, 1.300.000 famílias, né, precisa desse apoio, e acredito que nesses próximos 30 dias a gente consiga consagrar essa conquista para o cooperativismo brasileiro. Muito bem. Conversamos aqui com o Luciano, que é presidente da cooperativa do estado de Alagoas e também da Unicafes de Alagoas, e é uma liderança nacional que conhece bastante as políticas públicas relacionadas ao cooperativismo e é um defensor dessa área, sempre envolvendo agora em função das ações do selo Biocombustível Social. Muito obrigado, Luciano. Aqui é o programa Energia Agro e você fique conosco. Na próxima semana vamos ter uma nova personalidade aqui para debater os assuntos sobre transição energética no Brasil e no mundo. Nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e nos faça também sugestões de matérias e questionamentos. Até lá, boa semana!